né? O primeiro deles é você ter a sua tropa capacitada, né? A tropa capacitada ela tem que ter o conhecimento das regulações pertinentes, porque tem que saber voar, né? E saber voar da forma adequada, respeitando as normas e legislações que versam sobre aeronaves não tripuladas. Detalhe muito importante, sempre norteados pelos princípios da segurança de voo, né? Prevenir e evitar sempre. Conhecimento técnico e familiaridade dos equipamentos. Eu digo assim, os equipamentos, você tem que ter um conhecimento total do equipamento que você tem, principalmente das limitações, vamos falar mais à frente, mas esses equipamentos têm que praticamente fazer parte do seu corpo, né? Para você ter a maior compreensão e também operá-los com a maior eficiência. Preparo físico e mental, né? Isso aí já é inerente da nossa profissão de bombeiro. A gente já é forjado sempre na nossa formação a ter o preparo físico, né? E principalmente o preparo mental. Aqui ao lado está a foto dos nossos cursos, né? Com o Cevante e de outras operações aí de uma outra operação que a gente fez. Ainda falando, né, na parte dos recursos, agora falando da parte dos recursos disponíveis, algo primordial, né? Esses recursos eles têm que estar diretamente proporcionais à magnitude da operação, né? Tratando-se das aeronaves, se você tem mais de um tipo de aeronave, você tem que selecionar aquela que melhor se adequa para a sua operação. Se eu tenho uma operação numa área muito extensa, eu vou preferir vou lançar a mão de uma aeronave de asa fixa, que ela possui uma maior autonomia de voo. Mas se eu já estiver na área urbana, eu vou utilizar o multirotor por ele ser mais versátil. A questão da quantidade, né? Quantidade é primordial, você saber a quantidade de equipamentos, né? Primeiro, para você dar continuidade operacional, no que eu quero dizer, quando uma aeronave está regressando para fazer troca de baterias ou fazer alguma manutenção, outra aeronave já tem que estar decolando para substituí-la no ponto de interesse, continuando as ações de busca, né? Assim, dessa forma, você acaba também com o revezamento, reduzindo a depreciação do equipamento, a degradação acentuada, né? Você tem que quantificar as operações, os recursos que serão empregados de acordo com o tempo estimado de duração da operação, né? E também, consequentemente, com a área total, né? Se a área for muito extensa, você tem que empregar um número maior de recursos, né? E os payloads? Payload você tem que, dentro daqueles que a unidade possui, você tem que utilizar os que mais se adequam para a necessidade. Por exemplo, numa busca noturna, né? Não há por que você levar uma câmera convencional, você tem que dar preferência a uma câmera térmica, por exemplo, né? Ainda tratando dos recursos disponíveis, da parte do efetivo, outro detalhe também primordial, também proporcional à magnitude da operação. O ideal, né, é que sempre dentro da equipe você adote 3 militares, né? E esses 3 militares, eles façam frequentemente um revezamento entre as funções. Os 3 militares sendo piloto remoto, observador de UA e um auxiliar. Esse auxiliar, ele tanto pode auxiliar a equipe, quanto prestar informações ao posto de comando, ou até mesmo fazer o isolamento da área de pouso e decolagem da aeronave não tripulada. Caso a busca seja extensa, né, como eu falei, você tem que empregar mais de uma equipe simultaneamente, né? E tendo assim um evento de grande magnitude, você sempre tem que prever o que a rendição dos seus militares, para que você evite a fadiga, né? E que você sempre tenha os militares no seu maior alerta situacional possível, em condições de operar o equipamento dentro dos limites de segurança. Outros recursos, né, que você pode ter, né, sempre buscar meios de transporte, né, ter os meios de transporte terrestre ou aéreos para auxiliar o deslocamento das equipes, né, ter uma estrutura destinada à coleta dos dados obtidos, você centralizar, isso facilita muito a
a operação como um todo, né, a estrutura de acondicionamento e limpeza dos equipamentos, né, e das recargas de bateria, e a estrutura para você ter a descompressão, né, o descanso das equipes, isso aí é fundamental. Com relação ao planejamento, o planejamento e a logística operacional, né, ela é uma mescla aí de elementos, né, que proporcionam a gerência operacional. E a gente vou falar de cada um deles aqui. Primeiro, você tem que a questão da extensão da área de busca, né? É extremamente importante você conhecer, né, pelo menos previamente, iniciar um conhecimento prévio da sua área de busca, né? Porque aí você consegue já fazer uma análise preliminar do terreno, né? Determinar os recursos necessários e a quantidade e quais os materiais a serem levados, recursos tanto de materiais quanto humanos, viabiliza a divisão da área, né? No caso, se a área for muito extensa, a gente vai ter que fazer uma divisão de setores, né? De zonas de busca, né? E reconhecimento de possíveis zonas de pouso e decolagem de aeronaves não tripuladas. Aqui é uma imagem, né? São 3 imagens de uma operação de busca que nós fizemos no Morro do Pão de Açúcar. Executamos essa busca aqui, né? Utilizamos o Google Earth para fazer toda essa prévia, né, para a gente estabelecer qual seria a nossa área de busca e o que a gente iria precisar, né, para poder executar a nossa missão. Informações do cenário, né? É importante você ter tanto informações preliminares, né, para você alimentar o seu planejamento inicial, quanto aquelas que são in loco, né? Porque pode mudar, né? No decorrer do deslocamento, pode ocorrer mudanças no cenário, né? Então, você tem que buscar aspectos topográficos justamente para saber a questão de elevação do terreno, né? Sabemos que há uma limitação de altura para a operação das aeronaves, então a gente tem que buscar, né, essas questões topográficas, condições meteorológicas durante todo o período da operação, estimar, né, o que a meteorologia tem para nos informar no agora e do daqui para frente. A gente tem que estar preparado para isso. Análise do espaço aéreo local. A gente tem que conhecer o espaço aéreo aos arredores da nossa área de operação para não gerar conflitos, né, a circulação aérea. A existência de obstáculos não sinalizados, né? Às vezes a gente não consegue visualizar obstáculos como redes de altas e outros obstáculos por não serem sinalizados. Agentes externos que possam comprometer a integridade da equipe e do equipamento, por exemplo, animais. Nós temos que tomar muito cuidado. Geralmente, o barulho dos multirotores, né, eles são um atrativo para a aproximação de crianças, animais, enfim, a gente tem que tomar muito cuidado com, com esse detalhe. E a questão do EPI. A EPI é fundamental para salvaguardar a equipe, né, e manter a integridade da operação. Aqui também, né, foi a mesma operação, né, aqui a face do Morro do Pão de Açúcar, ela estava diretamente voltada para uma das pistas do Santos Dumont. Foi uma operação foi um sucesso a operação, conseguimos apoiar as equipes de solo e mantivemos contato o tempo todo com a torre do aeroporto Santos Dumont, né? Então, foi uma operação segura e que deu êxito. Obter o máximo de informações das vítimas, né? Características delas, né? A quantidade de vítimas, idade, características físicas, vestimentas, né? Por quê? Com isso, a gente vai poder adotar as técnicas e táticas, as ideais técnicas e táticas para serem aplicadas, né? Definir os pontos iniciais de busca, né? As mobilizações das zonas de pouso e decolagem das aeronaves não tripuladas, né? E o mais simples detalhe pode resultar no êxito da operação. Aqui ao lado está a imagem,
né, hoje ele já faleceu, né, o alpinista Rick Allen, né, ele estava perdido numa escalada e lançaram uma aeronave não tripulada e no meio de uma imensidão branca, um ponto azul, né, conseguiu identificar, foi possível identificar o alpinista que estava perdido, né. Plotagem dos pontos de decolagem. É muito importante você, né, executar previamente a avaliação de risco, buscar pontos sempre livres de obstáculos, né, estabelecer esses pontos no local seguro, né, e numa área isolada, afastado de pessoas e animais, estabelecer de acordo com as estratégias que serão empregadas, né, e dentro de possível estar próximo, né, a rotas de acessos a veículos, justamente para deslocamento e mobilização das equipes em outros pontos, né, para que não ocorra isso aqui, você ter a sua equipe ela posicionada no local que não tem visibilidade com a vítima, repleto de redes de alta e população ao redor. Bom, isto posto, né, através do conhecimento do terreno, posteriormente, conhecimento do espaço aéreo, setorização da sua área de busca, aí sim você vai poder adotar os pontos estratégicos para poder fazer o lançamento das aeronaves. Aí, beleza, ok. Você vai fazer uma operação, vai ter êxito na sua operação. A questão da informação de voo é importantíssimo, né? Ciência aos órgãos de controle, depois você com a informação de voo e a coordenação, você proporciona a separação entre as aeronaves, né, envolvidas na operação, há colaboração com a segurança e a eficiência da operação em si, né? E sempre essas informações, tudo que você fez, né, vai ficar registrado em algum local. Então, a informação de voo é algo imprescindível. Dentro ainda da execução da operação, né, você pode com as características executar as configurações iniciais já na parte, né, da operação em si, executar as configurações iniciais dos sistemas, né, rever as considerações apontadas no aro previamente, depois, ao chegar no local, pode ser diferente. Ter atenção quanto aos limites operacionais das aeronaves não tripuladas, isso é muito importante. E adotar a técnica de busca pertinente. E estabelecer o revezamento, né, entre as aeronaves para justamente diminuir, né, o desgaste do equipamento e manter a operação contínua, né, e usufruir dos payloads, né, disponíveis. Daí você pode espalhar, se você tiver mais de uma equipe, por diversos outros setores. Com relação aos limites operacionais da UA, né, é muito importante, né, você ter tanto saber o limite do raio, do range da sua aeronave, para você não lançar ela muito distante, depois não conseguir voltar. Nesse início, já pré-estabelecer pontos possíveis, né, de pouso em caso de emergência e ter atenção ao vento, né? A ida pode ser mais rápida, né, com o vento de cauda, mas no regresso você vai ter um vento de proa, você pode acabar tendo o consumo total de sua bateria. Das técnicas de busca, existem várias técnicas de busca, né, na aviação tripulada, todas elas, né, podem ser adaptadas para aviação não tripulada, né? Aqui eu apresento duas que a gente utiliza muito, né, que é a técnica do quadrado crescente, que é quando você tem já um ponto, né, de localização um possível ponto de localização da vítima, né, e daí você vai percorrendo, realizando essa técnica dentro de uma área pequena, tá? Onde também não é aconselhável, por ser uma área pequena de busca, não é aconselhável a utilização de outras aeronaves. E a busca em trajetórias paralelas, essa é quando você já tem uma área um pouco mais extensa, você pode fazer ela de duas formas, né? Você pode fazer quando a largura é mais extensa do que o comprimento, você tem como percorrer, né, ela fazendo essas trajetórias paralelas mais alongadas, né? Quando o comprimento é menor, você dá preferência mais a trajetória para varrendo, né, o comprimento da área, né,
mas dando mais ênfase à profundidade da operação, né, à distância, né. Então, quando é utilizado em uma grande área, é mais eficaz quando o terreno ele é plano, né, pode ser empregada, muito empregada quando você tem áreas setorizadas, faz a divisão dentro de uma área grande de busca, você divide ela em setores, né, e nessa técnica de busca você pode sim utilizar outras aeronaves ao mesmo tempo. Dos payloads, né, você tem aqui a gama de payloads, né, o ideal é você saber conhecer, usufruir o máximo deles, né, por exemplo, câmeras térmicas, as câmeras com zoom ótico alto, né, eu não tenho a necessidade de estar levando o equipamento tão distante para poder captar uma imagem. Eu tenho o zoom, eu posso lançar o zoom da câmera e obter uma imagem que eu teria se a aeronave estivesse tão distante, né? Câmeras térmicas, aí isso é um grande detalhe. As câmeras térmicas, a gente tem que ter uma grande compreensão da informação que ela nos passa. Ela é diferente das câmeras convencionais, né, que a gente consegue ver o que o olho humano está acostumado a ver. A gente tem que interpretar a informação que a câmera térmica nos está passando. Hoje a gente tem aí o LRF, né, que é um laser que determina a coordenada de um ponto, né? Então, também, da mesma forma como a câmera com zoom, a gente não há necessidade de levar a aeronave tão distante para se detectar o ponto de onde está uma vítima. A gente pode lançar o laser e daí retirar a coordenada e enviar para a aeronave tripulada para ela fazer o resgate. E o lidar, né, que proporciona fazer uma modelagem 3D do cenário atual, permitindo a equipe de solo, né, ter o melhor acesso à vítima, né, e também passando até mesmo para a aeronave tripulada, as condições do terreno e dentre outras informações que essa tecnologia é capaz de nos proporcionar. Tempo-resposta, como já tem na imagem, a rapidez é fundamental, né? Nós bombeiros temos que ser ágeis, né, e precisos para prestar o melhor atendimento para a população, né? Então, há necessidade da celeridade no acionamento, a tropa tem que estar treinada, tem que estar brifado, que cada um vai fazer, os materiais sempre em condições plenas para a operação, os equipamentos separados e organizados, organizados e organizadamente acondicionados de forma que possam ser embarcados em viaturas, aeronaves, enfim, de forma ágil, para justamente você ter o menor tempo-resposta possível. Por fim, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, o Grupamento de Operações Aéreas, mais uma vez agradece à Força Aérea Brasileira pela oportunidade, e lá o nosso lema é voar para salvar.